Trigonometria básica, parte 1. Circunferência trigonométrica. É representada no plano cartesiano com raio e medida uma unidade. Possui dois sentidos a partir de um ponto A qualquer escolhido como origem do arco. O que é arco? É cada uma das partes em que uma circunferência fica dividida por dois de seus pontos. Vamos tomar aqui, ó, sentido horário, o mesmo do relógio. Vamos pegar o ponto A. Do ponto A até esse ponto aqui, eu faço esse caminho descendo. Então, isso aqui é um arco. Ele, né, você viu que a circunferência foi dividida nessa parte aqui, que eu estou chamando de arco. O sentido horário, ele é considerado o sentido negativo na trigonometria. O sentido anti-horário é o contrário. Ao invés de descer igual eu fiz antes, eu vou subir. E o sentido anti-horário é convencionado como positivo. No estudo da trigonometria, os matemáticos disseram que deveria ser assim. Para cada pontinho desse, vamos tomar o ponto A. O ponto A, ele tem as suas coordenadas, né? Porque aqui eu tenho o eixo do Y, aqui eu tenho o eixo do X. No caso, ele é o ponto 1, 0, porque ele está marcado em X. Esse aqui, ó, esse pontinho aqui, ele é o ponto 0, 1, porque ele está marcado em Y. Esse aqui é o ponto menos 1, 0. Ele é menos 1, porque o X aqui é negativo. E está marcado aqui. Esse aqui, ele é o ponto 0 menos 1, porque aqui o y é negativo. Essa marcação nós já conhecemos bem, né? Marcar os pontos e entender que o primeiro elemento corresponde a x e o segundo elemento corresponde a y, são as coordenadas do ponto. Círculo trigonométrico. É uma circunferência de raio 1. A gente usa uma circunferência de raio 1 para formar esse círculo. E essa circunferência, ela é usada para representar números reais relacionados a ângulos. Como o raio dessa circunferência é 1, dá para calcular o comprimento da circunferência que forma esse círculo. No caso aqui, a fórmula, tá, que a gente usa é 2πr. É a fórmula do comprimento da circunferência que forma o círculo. Se o raio é 1, tomando π como aquele número irracional que é aproximadamente 3,14, não vou substituir o valor decimal dele, 2 vezes π, 2π, vezes 1, 2π. Então, uma circunferência de raio 1 vai ter como medida total 2π. Então, se eu sair daqui, der uma volta completa e retornar ao mesmo ponto, eu tenho 2π. Bom, cada ponto dessa circunferência está relacionado a um número real. Se uma volta completa mede 2π, 2π está relacionado com 360 graus. Ou seja, o número 2π está relacionado com o número 360 graus. Ou seja, uma volta completa em π, nós dizemos que é 2π. Mas em grau, a gente diz que é 360 graus. Corresponde a 360 graus. Nessa mesma ideia, quanto seria a meia volta? Bom, a meia volta não é meia, é metade, né? Metade de uma coisa. Como uma volta inteira é 2π, é só dividir por 2 para achar a metade. Cortei aqui, opa, meia volta equivale a π. Da mesma forma que nós pensamos antes, se uma volta completa é 2π e eu disse que vale 360 graus, meia volta, que é o π, equivale a metade de 360, que é 180 graus. Observe a localização dos pontos correspondentes aos ângulos. Esse aqui é o ponto de 0 grau. Subindo, aqui é o ponto referente a 90 graus. Continuando nosso caminho, aqui é o ponto correspondente a 180 graus.
continuando a nossa caminhada, aqui é o ponto correspondente a 270 graus. E aqui, quando eu volto, eu bato no mesmo lugarzinho do zero. A volta completa valeu 360. Então, eu digo que o zero e o 360 estão batendo no mesmo ponto. É onde eu comecei a minha caminhada e é onde eu retornei a minha caminhada nessa circunferência. Quadrantes. Os eixos do plano cartesiano dividem o círculo trigonométrico em partes que a gente chama de quadrante. Também os quadrantes são definidos no sentido anti-horário. Então, esse aqui, se eu estou pensando que eu sempre estou tomando esse ponto de partida e eu vou subir. Então, esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Descendo um pouquinho, eu tenho aqui o terceiro quadrante. E aqui eu tenho o quarto quadrante. São 4 quadrantes que um círculo trigonométrico possui. Bom, o primeiro quadrante, ele contém os ângulos que vão do 0 ao 90. O segundo é do 90 ao 180. O terceiro é do 180 a 270. E o quarto quadrante vai do 270 até o 360. Agora, preste atenção. Os ângulos 0, 90, 180 e 270 e seus côngruos, o que é um ângulo? É um arco côngruo. Um arco côngruo é aquele que possui a mesma origem e a mesma extremidade. No caso, 0 e 360, porque eles batem no mesmo ponto. Por que eles não pertencem a nenhum quadrante? Vamos olhar. Olha aqui, vamos começar aqui o 0. Ele não pertence nem ao primeiro e nem ao quarto. Ele apenas é o ponto de divisão entre esses quadrantes. O 90 graus está aqui. Ele não pertence nem ao primeiro nem ao segundo. Ele apenas o que divide esses dois quadrantes. Esse, ó, 180. Ele não pertence ao segundo nem ao terceiro. Ele apenas divide os dois. 270. Não pertence nem ao terceiro nem ao quarto. Ele apenas divide os dois. E o 360 ele é côngruo, porque ele bate na mesma posição aqui do 0 grau. Ok? Fácil. Seno e cosseno. No círculo trigonométrico, a gente consegue encontrar valores de seno e de cosseno. Vamos tomar sempre, né, o sentido aqui anti-horário. Aqui eu tenho o eixo do y, que eu vou dizer que é o eixo do seno. E aqui eu tenho o eixo do x, que eu vou dizer que é o eixo do cosseno. Vamos tomar o ponto A. O ponto A é o ponto de 0 graus, que é côngruo, porque ele também é o lugar onde bate aqui o 360. Ele é o ponto 1, 0. São as coordenadas dele. O ponto A, ele está encostando aonde? Ele está encostando no eixo do cosseno, porque ele está encostando em x. Então, aqui, ó, o cosseno é 1, o seno é 0. Ó. Vamos tomar agora aqui, ó, o ângulo de 90 graus, que bate aqui. O ângulo de 90 graus, ele bate no eixo do y. Então, ele tem como coordenada 0 e 1. Tá. Então, assim, ele é o seno, ó, ele não está batendo aqui? O seno é 1, o cosseno é 0. Olha aqui, ó. Basta conhecer a coordenada do ponto. Esse aqui, ó, que é o ângulo 270 graus, ó. Ele está batendo aonde? Ele está batendo no cosseno, ó, ele está batendo no eixo do x. Então, o cosseno dele é menos 1 e o seno é 0. Vamos tomar agora esse aqui, que é o ângulo de 270. Ele está batendo aonde? Ele está batendo no eixo do y. O eixo do y é o eixo do seno. Então, o que acontece? O menos 1 vai ser o seno, onde ele encostou, e o 0 é o cosseno. Ó.
Ou seja, conhecendo as coordenadas do ponto, eu consigo saber o valor do seno e do cosseno desses ângulos. Também podemos saber os quadrantes nos quais o seno e o cosseno são positivos ou negativos. Vamos observar aqui, ó. Primeiro quadrante. Aqui o x é positivo, o y é positivo. Então, cosseno positivo, seno positivo. No segundo quadrante, vamos olhar o x e o y. O x aqui é negativo, então o cosseno é negativo. Mas o y é positivo, então o seno é positivo. Terceiro quadrante, vamos olhar o terceiro quadrante. O x aqui é negativo e o y também é negativo. Então, tanto o seno quanto o cosseno serão o quê? Negativos. Vamos olhar o quarto quadrante. Aqui, o y é negativo, que é o seno, mas o x é positivo, que é o cosseno. Então, o seno é negativo, o cosseno é positivo. Basta observar onde o x e o y serão negativos e positivos. Unidade de medidas. Nós teremos o grau. O grau arco unitário igual a 1 sobre 360. Uma circunferência tem 360 graus. O grau é cada uma parte, né? E o radiano é o arco de comprimento igual à medida do raio da circunferência. No caso, o que a gente sabe? A gente sabe que 360 graus, que é a volta completa, equivale a 2π. Uma volta completa não é 2π? 2π radianos. Aqui é grau, aqui radiano. Então, 360 graus equivale a 2π radianos. Conversão de unidades. Como é que eu vou fazer para converter? Se 360 graus é igual a 2π radianos, a metade de 360 é 80, a metade de 2π vai ser π. Então, 180 graus equivale a π radiano. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos converter 60 graus em radianos. Bom, 180 graus é igual a π radiano. Lembre-se, 180 graus equivale a π radiano. 60 equivale, não sei, x. Como a gente viu que são diretamente proporcionais, basta multiplicar em cruz. 180 vezes x, 180x, 60 π radianos. Tá aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu tirei o grau e tirei o radiano, que são as unidades. Deixo trabalhando só com os números. 180 está multiplicando, vai passar dividindo. Não dá para dividir. Posso cortar o zero aqui e cortar o zero aqui. 6 por 6 dá 1, então sobrou π no numerador. 180 por 6 dá 3, sobrou 3 no denominador. Então, 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Facinho. Aqui é mais fácil ainda. 2π sobre 3 radianos em graus. Nós não falamos que π radiano é igual a 180? No lugar de π radiano, eu vou colocar 180. Então, vai ficar 2 vezes 180 dividido por 3, que é o denominador. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 8, 16, e vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, dá 360. 360 dividido por 3 é 120. Então, 2π sobre 3 radianos equivale a 120 graus. Em trigonometria, podemos ter arcos de medida maior que uma volta. Para determinar a extremidade desses arcos, a gente faz assim. Vamos pegar o exemplo do 420 graus. Eu vou dividir o 420 por 360. Eu tenho 1 no quociente 60 no resto. O que isso significa? Que foi dada uma volta, mas ainda faltou 60 graus. Então, foi percorrida uma volta no sentido horário e mais 60. Então, o que aconteceu? Eu saí daqui, tá? Eu estou no sentido anti-horário, dei uma volta inteira e percorri mais 60. Então, na verdade, a extremidade do 420 vai bater aqui, junto com o 60. Então, essa aqui, 60 graus, é a extremidade do 420. Agora, vamos pegar o menos 110. Agora, vamos pegar o menos 1110 graus. Vamos dividir por 360. Eu obtive 3 aqui, no quociente e no resto 30. O que isso significa? Significa que foram 3 voltas, só que no sentido horário, porque o arco é negativo. E como o resto, eu tenho 30. Então, foram percorridas 3 voltas no sentido horário e mais 30. Vamos ver como é que eu faço isso? No sentido horário, eu vou descer. 1,
2, 3 voltas. Parei aqui. Só que eu tenho que percorrer mais 30, mas é no sentido o quê? No sentido horário. Então, eu desço aqui, ó. Ele vai coincidir com o ângulo de menos 30 graus. Se a medida do arco for dada em radianos, a primeira coisa que eu faço, eu vou transformar em graus para depois fazer essa divisão por 360. Primeira coisa é isso, tá? Sempre converta primeiro para depois usar essa regrinha, ok? Fácil. Aqui estão as referências que foram utilizadas nessa videoaula. Eu sou a professora Rosivar Marraleite Sanches. Obrigada pela sua atenção.